Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao 21º episódio aqui do Motorizando Podcast, hoje com duas personalidades aqui muito queridas, né? O Roberto e o Eduardo Saldanha, dois irmãos super unidos, uma história fantástica que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, assim que a Adélia soltar a nossa vinheta. Vai lá, Adélia. Gente, nós estamos aqui com o Eduardo Saldanha, Roberto Saldanha, dois irmãos da Ética Veículos, uma loja fantástica. Mas antes deles falarem um pouquinho, eu queria falar só algumas coisas que eles fazem que nos auxiliam muito, principalmente aqui no sindicato. Eu quero agradecer ao Eduardo, que juntamente com a Ana Feitosa, eles todo ano analisam, negociam com o Sindicato Laboral, lá com o Grécio, que é nosso amigo, nosso parceiro também. Aqui eu mando um abraço. Mas a Ana Feitosa também tem uma participação muito efetiva, assim como o Eduardo. O Eduardo já trabalhou como funcionário, hoje é empresário, então ele, mais que ninguém, entende esses dois lados, assim como a Ana também. Então, são os dois diretores do sindicato que fazem essa negociação. E o Roberto, que tem sido um braço direito nosso, principalmente nas nossas demandas, nas nossas reuniões lá junto ao Detran. Então, quero primeiramente agradecer a vocês dois, mas queria também ouvir de vocês um pouquinho a história. A Ética surgiu em 2003, mas vocês têm uma história muito antes da Ética, não é isso? Então, começar pelo Eduardo, tá, Roberto? Pediu o Eduardo para se apresentar, falar, casado, pai de quantos filhos, Eduardo? E quando é que você começou novo, porque Sim. O seu pai já era do ramo, né? Sim. Então, o seu pai já foi do ramo, o seu Saldanha, saudoso Saldanha, que a gente admira, conheci, foi amigo do meu pai, por sinal, Com certeza. Foram amigos. Exato. E você também tem uma história fantástica, trabalhou já como vendedor de automóveis, avaliador. Né? Então conhece mais que ninguém esse mercado, mas se apresenta aí, por favor, meu irmão. Gente, me chamo Eduardo Saldanha, tá? Sou proprietário da Ética Veículos, tá? Essa paixão por carro se deu realmente na infância, né? Meu pai, para quem não sabe, era corretor de automóveis, mas ele iniciou como motorista de táxi, tá certo? Trabalhou 12 anos em Recife, 2 anos em Fortaleza, tá? E através de amizades foi convencido a entrar no ramo de automobilístico. Seu pai comprou muito carro em Recife, né? Trazia muito carro de Recife para cá, para o Ceará. Sim. Muito Del Rey. Né? Com certeza. E aí ele deu início exatamente no início da década de 80, 81, comprando o carro por conta própria em Recife, mas a inflação galopante veio a engolir, né, alguns pequenos comerciantes à época, mas até mesmo nessa época em que ele trazia carro por conta própria, ele tinha como um dos maiores parceiros, Everton, seu pai. Seu pai, para alguns comerciantes, pequenos comerciantes que à época trabalhavam com veículos trazendo de Recife para cá, automaticamente quando eles chegavam em Fortaleza e eles queriam ter uma demanda rápida, eles corriam até a Ceará Motor à época, verdade, né? Eu lembro. Um grande Volkswagen que trabalhava com veículos seminovos. Era o gerente de lá na época. Sim. Então o nome José Fernandes sempre foi muito escutado lá em casa, como exemplo de um bom parceiro, um exemplo de mercado, né? Eu acho que o seu pai contribuiu demasiadamente para o mercado estar da forma que ele está hoje, né? Até mesmo porque mais na frente eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo em que ele tinha trabalhado, e o legado que ele deixou lá dentro era imperceptível, né? O nome dele sempre era muito frisado, um nome muito bem quisto. Então eu tive meu pai teve a oportunidade de trabalhar com o seu, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com o seu pai, né? Então posso dizer para o mercado de uma forma geral que o seu pai foi um grande professor. Eu sei que você passou por uma grande escola também, porque você passou pelo Grupo Saga, né? Foi avaliador lá, e foi um aprendizado muito importante para lhe dar a base de você chegar onde chegou. Então eu e o Roberto sempre acompanhamos meu pai no ramo desde muito criança, né? Em todos os aspectos a gente fazia questão de estar ali do lado dele, onde ele estivesse trabalhando, né? Até que chegou o nosso momento,
Então, o nosso momento realmente foi a entrada dentro de uma concessionária, no caso eu no Grupo Saga, o Roberto no Grupo Palácio de Queiroz, né? Então, assim, a gente começa uma vida profissional em concessionária, né? Tendo todo aquele amparato, criando todo aquele know-how do que é verdadeiramente uma revenda autorizada, né? Eu passei por consultor técnico, eu passei por vendedor e passei pela avaliação, né? Então, foi muito válido até que eu fiz, por livre e espontânea vontade, a passagem para o mercado paralelo, né? Como a gente costuma dizer. Como né? empresário. Não como empresário na época. Eu tive ainda é autônomo, eu tive um ingresso na Irmão Seitosa, aqui no shopping do automóvel. Lembro. Né? Então, mais uma vez, chegando aqui em 1999 no shopping do automóvel, eu me deparo com o seu José Fernandes e automaticamente a gente tinha negócios, né? Porque a qualquer momento eu estava dando uma volta no shopping, sempre que eu dava uma volta no shopping eu conseguia fazer algum negócio com o seu José Fernandes. Era incrível o jeito de negociar dele. Ele era um grande comerciante, realmente, né? Então, toda vida que a gente dava uma volta no shopping, a gente conseguia fazer um negócio com o seu José Fernandes. Roberto, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas você vai responder depois que o Roberto fizer a apresentação dele, né? Como é que você enxerga o mercado de hoje, né, em termos de avaliação, de vendas, de processos, em relação ao que era antes e o que é hoje, e o que é que você está enxergando de mudanças para o nosso setor, tá? Mas vai pensando aí que eu vou pedir ao Roberto para se apresentar, que é irmão do Eduardo, né? Somos irmãos. E aí, se você puder até falar um pouquinho da sua família também, porque além de vocês dois da Ética, né, tem a Joana, lá da Word, e tem a outra sua irmã, que eu esqueci o nome, que é a Silda, que trabalhou em banco, né? Financiando automóveis também. Isso. Então, o seu Saldanha deixou um legado aí para os filhos, né, que todos seguiram e entraram nesse mercado. Exato, Everton. É uma honra para a gente, né, para a Ética Veículos, através dos seus gestores, estarem sendo convidadas a participar desse projeto realmente que desenvolve o nosso ramo, né? Parabéns às pessoas que participaram nas 20 edições anteriores, né? As quais a gente assistiu e curte bastante. Legal, obrigado. Onde a gente... Fala em curtir e assistir, deixa eu fazer um pedido aqui para quem está nos assistindo, senão eu esqueço. Geralmente a Adélia no finalzinho diz assim, no final do nosso episódio diz, esqueceu de pedir aí ao pessoal comentar, assistir, então a gente vai lá, pede o triplo C, né? Curtir, comentar e o que, Adélia? Compartilhar. Exatamente. Então aproveitando só a dica aqui, senão eu esqueço, tá? Sim, Roberto, ótimo, perdão. Com certeza. Então a gente esperou ansiosos por esse momento, né? Sabíamos em tese que a gente não iria ficar de fora e que gostaríamos de dar uma pequena parcela, né? Um pequeno percentual nesse projeto que cada vez mais está apresentando a seriedade, o profissionalismo de nós lojistas, de nós empreendedores, empresários no ramo de automóveis aqui na nossa capital Fortaleza, né? O estado do Ceará, um dos maiores mercados do Brasil, né? Todas as financeiras presentes, né? Todos os bancos, concessionárias de todas as marcas, todas as montadoras. Então é um ramo que desenvolve muito a economia do nosso estado, a economia da nossa capital. Eu sou casado, né? Tenho 45 anos, tenho 2 filhos. Graças a Deus, uma pessoa que procura viver realmente muito para a minha família. E como a gente já está vendo aí ao decorrer desse bate-papo, né, desse podcast, que o automóvel, né, o mercado de automóveis na nossa família não aconteceu por acaso. É algo que veio de pai para filho, né? Dizem que um filho sempre deva seguir ou procura seguir os passos do pai, né? E foi exatamente o que a gente, eu e o Eduardo, procuramos fazer. Desde muito cedo, Everton, para você ter ideia, principalmente o Eduardo, que tem 2 anos a mais do que eu, né? O Eduardo, ele, até primeiramente do que eu, na época, um exemplo, ele com 10 anos, eu com 8, ele já sabia cotação de carro, a avaliação, porque o nosso pai sempre acostumava nos relatar o dia a dia dele. Quando ele chegava em casa, nós morávamos em casa,
Ele ficava tomando banho e no banheiro tinha uma janela e ele dizia como era que tinha sido o dia dele, né? Quais os negócios que ele tinha realizado durante aquele dia. E na época ele fazia mais ou menos assim uma enquete entre eu e o Eduardo. Hoje eu vendi, desculpe o carro que a gente vai citar, né? Mas era carros da época, até você citou um nome aí. Eu vendi um Del Rey hoje e na troca eu recebi um Corcel. O Del Rey era o ano tal, valor tal, e o Corcel era ano tal. Qual é a avaliação de um carro desse, né? E aquilo ali já ia sendo como um treinamento para a gente, né? A gente foi aprendendo a gostar exatamente desse ramo, né? Fomos sendo conduzidos para ele naturalmente, né? E aí chegou, como o Eduardo falou, a nossa oportunidade, né? O nosso pai, durante algum pequeno curto de tempo, ele teve a oportunidade de se tornar empreendedor, mas naquela década de 80, como o Eduardo citou, uma inflação galopante, você comprava um carro por X, vendia por X mais, e quando você saía para o mercado, aquele carro era 2 vezes X mais, né? Então, na época, o capital mais pequeno, né, mais curto, como a gente chama, ele não conseguiu realmente prosperar por conta própria. Mas construir uma história baseada na honestidade, né? Nas empresas que ele passou, ele sempre conseguiu desenvolvê-las, tinha um nome muito forte no mercado, né? Realmente foi uma das pessoas, juntamente com o seu Zé Fernandes, né? Que a gente não pode deixar de citar o nome dele, que mais trouxeram carro de Recife, a praça que eles compravam, apesar de que meu pai também comprava carro. Eu vou lembrar o nome também de uma pessoa que viajava muito para Recife, mas também para João Pessoa, seu José Gomes, lembra dele? Sim, com certeza. Viajava José muito, Gomes, acho que é da época do seu pai também. Sim, com certeza. O seu José Gomes eu tive contato e trabalhamos juntos na época que eu trabalhava na Fasalto, Grupo Palácio de Queiroz, e ele buscava muito o carro lá em João Pessoa, né? E eu fiz algumas viagens com ele. Pois bem, para você ter ideia, meu pai e o seu José Fernandes, é sempre bom a gente ressaltar, porque eles foram pessoas, né? Foram profissionais que também desenvolveu essa história do mercado de você comprar carro em outros estados, já isso prevendo que o nosso mercado interno era um mercado muito desenvolvido. O nosso ramo aqui sempre foi um ramo que esteve à frente juntamente com grandes outras capitais. Para a gente ter noção, não era só em Recife que o nosso pai comprava carro. Nosso pai comprava carro em João Pessoa, Campina Grande. Fato até engraçado, né, que na época o Carlos Alberto Oliveira Araújo, né? Andrade. Saudoso Andrade, obrigado Eduardo, pela correção. Presidente do Grupo Caoa, né? Já em memória, né? Meu pai participou da história da compra da primeira concessionária Ford dele, lá em Campina Grande, né? E meu pai teve acesso diretamente a ele, fez negócio com ele. Meu pai, à época, ficou muito próximo do Salustiano, que era um irmão dele que tomava conta da concessionária, o auxiliava, né? Então, assim, a gente esteve sempre muito presente nessa vida, nesse segmento do automóvel. Passei um tempo no Grupo Palácio de Queiroz, onde lá eu iniciei como vendedor, passei para avaliador, e isso aos 18 anos de idade, né? Aos 23 anos, eu era gestor de seminovos, gerente de seminovos. Na época, alguns clientes, né, principalmente os mais tradicionais, até me perguntavam se eu era neto do seu Palácio, né? Uma pessoa pela qual a gente tem muita gratidão. Você começou muito jovem lá, né? Sim, também. 18 anos, e consegui fazer uma história belíssima, né? Onde aos 23 anos eu já era gestor de seminovos. Repito, passei por vendas, né? Venda de seminovos, a avaliação, depois me tornei avaliador, supervisor, até chegar gestor, né? E aí depois iniciou-se o projeto da Ética Veículos. A Ética, como você citou, foi inaugurada no ano de 2003, né? A época tendo como sócios o Eduardo, né? A Irmãos Feitosa Veículos, através dos seus sócios Ana e Geraldo Feitosa, e o Luiz Machado, que tinha sido o meu primeiro gerente na Fasalto. Conhecido como Luizinho. Conhecido como Luizinho, meu primeiro gerente, né? E em 2004, um ano depois, é até engraçada a semelhança de datas. A Ética foi inaugurada no dia 9 de maio de 2003, na Avenida Rogaciano Leite, número 111, endereço a qual até hoje ela está presente com a loja matriz, citando também a filial que nós temos no Conceito Auto Shopping, mas a matriz até hoje permanece no mesmo local, né? Fundada há 21 anos no mesmo local. Quando foi no dia 12 de maio de 2004,
quando eu me desliguei lá do grupo Palácio de Queiroz, né? No grupo de Palácio de Queiroz, diga-se também de passagem que eu trabalhei na Fazalto e na Ceará Motor. Certo. Trabalhei nas duas concessionárias Volkswagen deles aqui em Fortaleza, que eles também tinham uma escola. Uma escola, com certeza. Escola, tinham verdade, também e tem ainda a Promac, que é a Volkswagen de João Pessoa, né? E na época eu vim para a Ética, por favor. Fazer só um complemento. E eles também tiveram a Meira Lise em Recife, que depois venderam, mas exato. A Meira Lise foi também do Grupo Palácio Queiroz, não é isso? Exatamente. Tiveram também uma concessionária de caminhões em Campina Grande, né? Volkswagen Caminhões, que era a Promac Diesel. Eu acho que teve caminhões em João Pessoa e Campina Grande. Campina Grande, né? Exatamente. Cidades, isso. Exatamente. Então, assim, a gente sempre muito presente, né? A coincidência das datas. Quando foi no dia 12 de maio de 2004, um ano depois, eu chego na Ética como parceiro. Havia me desligado do grupo Palácio de Queiroz e o Eduardo já como empresário, como empreendedor, né, com uma sociedade entre amigos, principalmente. Eu fui muito bem acolhido por eles. Na época vim como parceiro, né, onde tive toda a oportunidade também de demonstrar o meu profissional. E logo mais, coincidências das datas, né, ou providência, em maio de 2006, eu me torno sócio da Ética, comprando a parte da Irmãos Feitosa, do Geraldo, da Ana e Geraldo Feitosa, né? Em ordem alfabética. Então, assim, eu me torno sócio da Ética Veículos, ficando eu, o Eduardo e o Luiz Machado, né? E mais na frente, no ano de 2009, exatamente, no ano de 2009. Momento difícil pro exato, mercado, quando a gente teve difícil. Aquela crise mundial, né, que, ao meu ver, meu ponto de vista, ficou intitulada como a bolha lá nos Estados Unidos, né, uma bolha que começou no mercado imobiliário, acabou alcançando outros países, né? E aqui a economia do Brasil, nosso mercado, que é um mercado que sempre está totalmente voltado para a economia, né? Para o mercado financeiro, ficou um mercado um pouco desafiante, os preços de carro baixando, tá entendendo? E naquela época a gente viu a necessidade, surgiu até de mim, uma conversa de não termos mais 3 sócios, de a Ética ficar com 2. Eu até me indicando a sair da sociedade, já que tinha entrado posteriormente, mas na época o próprio Luiz Machado, Luizinho carinhosamente, como a gente o chamava, disse, não, vocês compram a minha parte que eu vou caminhar com a irmã dele, que também trabalhava no ramo, trabalhou no Grupo Palácio de Queiroz, à época estava na saga e estava se desligando, então ele iniciou uma sociedade com a irmã dele. Para você ter ideia, na época, isso lá em 2009, né, a Ética Veículos, tinha a Ética Veículos, multimarcas, né, comércio de veículos, e tínhamos a Ética Consórcio, que era foi o primeiro representante do consórcio Volkswagen, acredito que no Brasil, Eduardo, ou no Ceará? No Brasil, né? Não faltando a modéstia, né? Sim. Mas foi o único e o primeiro representante que recebeu um DN não sendo concessionário autorizado. Mas um DN para comercializar consórcios Volkswagen, da Legal. Volkswagen do Brasil. Eu não sabia dessa história. Pois é. E aí o Luiz, quando a gente dissolveu a sociedade, né, ele, nesse momento, ele ficou com o nome Ética Consórcio, né? Tá certo. Que aí ele tocou esse nome por mais algum tempo. Falando nisso, o nome é bem próprio para vocês dois, são muito éticos, né? Obrigado. Vocês, verdade. Diga-se de passagem que a marca é registrada. Essa marca realmente pertence aos gestores. Roberto, antes de eu voltar de novo para a pergunta do Eduardo, eu gosto de trazer às vezes algumas curiosidades e nós recebemos as estatísticas do mês de setembro ontem. Então vou citar aqui só os 10 carros mais comercializados aqui no Ceará, tá? Que geralmente refletem o mesmo quadro do cenário nacional. Sim. Às vezes muda a posição de um carro ou de outro, mas o carro mais vendido, muita gente às vezes ainda não acredita, foi o Gol, com 1.410 unidades vendidas no mês de setembro. Depois, para surpresa também de muitos, mas não para a gente que está no mercado, né, porque é um carro que teoricamente seria um carro mais caro um pouco, é o Toyota Corolla, com 1.133. O terceiro é o Onix, da GM, com 1.071 unidades. Depois o Palio, com 1.042 unidades. O Uno vem na quinta colocação, com 1.025. Sexta posição, o HB20, da Hyundai, com 863 unidades. Depois o Celta, da GM,
693 carros vendidos. Oitava posição, o Siena, da Fiat, 686. Aí da GM, o Prisma, ficando na 9ª colocação, com 456. E em 10º colocado, não sendo o último, que a gente está trazendo somente até 10, o Ford Ka, com 379 carros vendidos. Tá? Então, esses são os 10 carros mais comercializados. Não quer dizer que sejam os 10 carros mais procurados, porque eu acredito que essas vendas acontecem em maior quantidade também porque tem uma frota circulante maior, né? Isso. O Gol já há muito tempo que é produzido, 43 anos, 44. Muito tempo que sendo produzido, né? Então a gente tem uma história bem vantajosa. A Adélia está me sinalizando ali, que é usados e seminovos. Está certo, Adélia. As pessoas comentam no Instagram, se confundem, não pode ser. Usados e seminovos. Bom, mas de qualquer forma, gente, é esse o quadro dos 10 mais vendidos e a gente está trazendo como curiosidade. Se a Adélia conseguir colocar um quadro, consegue, Adélia? A Adélia vai colocar um quadro aí para vocês acompanharem os 10 mais vendidos com a quantidade de cada uma, tá bom? Então ficou essa curiosidade. Meu amigo Eduardo, vamos lá para a pergunta que eu lhe fiz. Quais são as diferenças que você vê da época que você iniciou, você ali passou como consultor técnico, avaliador, né? O que é que você vê hoje? A gente tem a questão, você precisou ralar muito para poder saber olhar e examinar um carro, que é muito importante para você hoje, mas hoje a gente tem empresas que já entregam o laudo feito. É necessário você ter o conhecimento que você tinha antes, hoje ou não precisa, ou é importante, é fundamental, enfim, faz aí uma leitura para a gente do como você enxerga o mercado de antes, o mercado de hoje e, na sua opinião, como é que vai ser o cenário daqui a 1 ano, 2, 3 desse mercado? Everton, para quem vem de concessionária, seguir processo, quando chega aqui no mercado paralelo, não é nada difícil, tá certo? A gente consegue fazer essa implantação normal e hoje a tendência é você estar evoluindo de acordo com a tendência, né? Vamos dizer assim. Então, nós tínhamos na Ética um desenho lá no início, né? Processo. Hoje temos ele evoluído, né? Sim. Então, o que aconteceu com as avaliações também foi isso. Anteriormente, a gente examinava um carro no tato, no conhecimento. Hoje é uma coisa mais técnica, tá? Mas isso para um bom avaliador, tá? As expertises que ele tenha criado ao longo da vida profissional dele, eu acredito que ele venha a continuar usando, mesmo que exista toda essa tendência ao redor, que é a da vistoria veicular, tá? Eu acredito que o bom profissional, o bom lojista que queira ter o bom produto na sua exposição, ele tanto deva acreditar no laudo cautelar, como ele deva acreditar no que ele fez durante toda a sua vida, né, profissional, tá certo? Porque essa coisa da avaliação, isso realmente é um tino, né? Isso é um tino, uma expertise que o profissional do ramo tem que ter. Eu, pelo menos, penso assim, tá? Então, para que ele tenha um... Eu fiz essa pergunta, perdão, Eduardo, interromper só um pouquinho. Eu fiz essa pergunta porque a gente vê hoje muita gente entrando no mercado, tem novos adentrantes, né, no mercado, lojas novas, principalmente depois da pandemia, que muita gente e tal, e eles não tiveram que passar pela mesma escola que vocês passaram, né, de aprender ali, realmente avaliar um carro, andando, escutando o barulho do motor, olhando a pintura no olho, se é original e tal, no olho, né? Hoje, talvez ele não precise tanto dessa sensibilidade que vocês tiveram que aprender e construir. Porque se tiver alguma dificuldade, ele tem recurso hoje tecnológico para dar um suporte para ele, né? A Ética tem hoje recursos tecnológicos em termos de base de consulta, né? Sim. Nós temos aparelhos de mensuração de pinturas, e temos o tino comercial. Sim, mas no caso, vamos dizer assim, para uma melhor credibilidade do cliente, além da vistoria cautelar,
tem o próprio olhar dos gestores. Tá? O carro, vamos dizer assim, passa por 2 laudos. O laudo específico, o laudo técnico, aquele laudo que realmente faz o cliente ponderar, né? Faz o cliente acreditar, né? E o laudo também clínico, que é o de vocês. E o olho né? clínico dos gestores. Exatamente. Tá? A gente Legal. costuma ter essa mistura, né? Vamos dizer assim. E a questão, eu aconselho para todo e qualquer empreendedor do ramo, sempre estar olhando com muita expertise para os seus processos internos, né? Da compra à venda, do recebimento do veículo ao pós-venda, né? Hoje nós precisamos ter carros realmente preparados, nós precisamos ter carro de qualidade, produtos de qualidade, além de todas as expertises de um bom atendimento. E vender carro do passado para cá, eu costumo dizer que apenas os cadernos de veiculação mudaram. Você bem lembra, você tem bastante experiência no mercado, e você lembra que a gente levava o carro ao cliente através dos anúncios de jornais. Sim. Nós tínhamos 2 plataformas anteriormente, né? Nós tínhamos o Jornal Povo. Mais anteriormente só tinha o Povo, depois que chegou o Diário aí. Nós tínhamos o Jornal Povo, Verdade. o Diário, né? E nós tínhamos, para quem é mais antigo ainda no ramo de automóvel, nós tínhamos revistas à época. Sim, verdade. Né? Nós tínhamos revista, quem passou pela Avenida José Bastos lá no início, tinha aquele coletor de estoque das lojas, onde tinha. semanalmente ele fazia ali um resumo do estoque dos lojistas, e esse estoque rodava entre os próprios lojistas, né? Então, muitas vezes o lojista usava aquele estoque para uma corretagem. Só tinha um delay, né? Porque até o dia dele coletar e circular, eu acho que talvez uns outro 2 carro dias, já era né? vendido. Até aí um carro era vendido e tal, então você tinha um delay, que hoje a gente tem recurso que é online no mesmo instante, Exato. né? Então, Na verdade, abrindo até um parêntese o que o Eduardo está dizendo, se a gente for observar, Everton, o passado e o presente, geralmente, e o futuro, sempre vai ser de evolução. Nem tudo é descartado. O Eduardo pode citar, como você também vai lembrar, as feiras livres que nós tivemos lá no passado, como, por exemplo, tinha uma feira lá na Crasa, né? Isso, exatamente. verdade. Hoje nós temos algo muito mais organizado, que são os feirões. Sim, verdade. Né? Exatamente, que passou mais credibilidade, que passou mais profissionalismo. A questão dos anúncios veiculados em jornais, que era o que a gente tinha de mídia na época, migraram hoje para as plataformas, né? Então, assim, o desenho ele é aperfeiçoado, aprimorado, né? Mas a gente vê que a essência do mercado de automóveis, né? Eu acredito de mercados de vários outros tipos de comércio, sempre eles vão passando por evoluções, eles vão crescendo, mas a ideia, né, principal, ela sempre vai sendo mantida. Aproveitando a palavra evoluções que você falou agora há pouco, né? A ética vem evoluindo, crescendo, né? Hoje já tem uma segunda unidade lá no Guarará, no Conceito Auto Shopping. Às vezes eu confundo. Desde a fundação, exato. Desde a fundação, né? Quais são os planos, os projetos para a ética para o futuro, né? O que é que vocês pensam em relação à ética? Como vocês são 2, estão 2 lojas, de repente um cobre mais uma loja que outra, não sei. Mas vocês têm ideia de expansão da loja, de crescer? O que é que vocês imaginam para o futuro em relação à ética? Pronto, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou passar essa palavra para o Eduardo. Como você falou, são 2 pessoas, né? Então são 2 pensamentos diferentes. Na verdade, o ponto de vista, isso é bom na sociedade, porque existem pontos de vista diferentes, mas eu costumo dizer que sempre em busca da verdade, né? Ou seja, o Eduardo tem algum ponto de vista somado ao meu em busca da verdade, do crescimento, né? Então, assim, lógico que a gente sempre pensa o melhor para a empresa, né? Solidificar cada vez mais. Everton, eu costumo até dizer que assim, a gente tem uma empresa onde a gente tem toda a preocupação, toda a intenção de vários assuntos, não apenas só o do comércio, mas o de geração de empregos, de pagar impostos, a gente ser realmente
ativo na sociedade, né? Legal. A gente, é aquela história da mão de via dupla, a gente recebe, mas a gente precisa dar, né? Então, assim, é mais ou menos um ponto de vista meu de que a ética ela tem realmente um pensamento muito voltado para o papel crescimento, social também. ao crescimento também do papel social. A gente entende que a gente representa um nobre lugar, né, já que nós estamos como empresários, como empreendedores na sociedade, tá entendendo? Não é só bem o comércio, a compra, a venda, a troca de automóveis. Isso eu acredito que é o resultado final do trabalho, da dedicação diária que nós temos como gestores. Mas, assim, eu vou passando para o Eduardo, que você tinha adentrado também nessa pergunta anteriormente, quais são os pensamentos da ética aí Sim. no mercado atual e no mercado futuro. Por favor, Eduardo. Acredito que a inserção da ética na sociedade, para vocês terem uma ideia, nós somos a terceira loja na Avenida Rogaciano Leite, né? Então, nós acreditamos naquele corredor Realmente, há 2003, né? Há 2003, 21 anos atrás, né? Nós somos a terceira loja. Chegando lá, só tínhamos a Fiat. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não lembro. Quando vocês chegaram na Rogaciano Leite, ela já tinha largado? Já tinha largado, né? Tinha largado, acredito que sim. 2 anos antes, mais ou menos em 2001. não 2000 para Eu me lembro 2001, que foi, com certeza. que foi um pouquinho depois da inauguração do Shopping Automóvel, eles começaram a largar lá. Foi. E passou um tempão em obras lá. Eu acredito que em 2000 para 2001 foi a entrega certo. dela dupla, né, de mão dupla. Nós fomos realmente a terceira loja, né? Quando chegamos lá, tinha a concessionária Fiat, tinha uma mais Foi a à primeira, frente, inclusive, foi a onde primeira. fica situada a farmácia Pague Menos Sim, hoje, sim. e abrimos em conjunto com um vizinho no mesmo instante, no mesmo momento, né? Ficando 3 lojas de seminovos e a concessionária. E aí a explosão do que a Virou um Rogaciano corredor, virou um Leite corredor, hoje é um corredor. Olha, não é o maior corredor, porque a José Bastos talvez tenha mais lojas, mas é o segundo corredor da cidade. Né? Em quantidade de lojas. Agora, o peso daqui talvez seja muito maior que a José Bastos, que aqui tem um peso grande das concessionárias também, Sim. que na José Bastos não tem, né? Mas aqui tem. Ganhando Na agora nos Rogaciano, próximos dias mais uma concessionária de elétricos, né? de elétricos, De isso. elétricos. É verdade, Né? Então, BMW, Nissan, Mercedes, a Rogaciano Leite é provida de GM, né? Verdade. Fiat, Volkswagen. Então, a gente está muito bem servido aqui nesse Hyundai. corredor. Né? É verdade. Um futuro da ética é se permanecer no mercado, né? Procurar estar ativo, essa geração de emprego, essa geração de impostos, né? A gente pretende Legal. Eu particularmente pretendo essa. Geralmente ninguém olha por esse lado, viu? De pagar imposto. Everton, e quando a gente fala, na verdade, em geração de impostos, é a própria geração de rendas, né? A gente sabe que realmente todo empresário, todo comerciante, o imposto é algo que a gente tem que trabalhar muito atento, né? Porque, como a gente dizia lá no passado, você não pode confundir apurado com lucro. Verdade, né? Tá entendendo? Então, assim, realmente, a carga tributária nós temos que ter toda a atenção, né? Ter todo aquele zelo, aquele cuidado. Mas quando a gente fala isso lá na Ética Veículos, que é a geração de empregos, né? Geração de renda, que também vem com o pagamento de impostos. Roberto, e é interessante essa sua colocação e a do Eduardo também, com relação ao papel social da empresa, ao pagamento de tributos, porque a gente vê que vocês têm uma visão sistêmica do mercado, né? Não é só ali o meu negócio, otimizar os resultados do meu negócio, mas é o papel social da minha empresa, o papel social onde eu posso contribuir, né, com a elevação dos tributos, economia, né? da economia como Exatamente, um todo. Então, você vê o todo. Com certeza, né? a economia gira, né? Se a gente está ganhando, produzindo algo, aquilo ali volta para a gente, legal. né? E assim, eu queria também aproveitar e pegar uma palavra sua mais para trás um pouco, onde você falou que no Ceará, né, o mercado sempre foi forte e foi um pouco diferente, né? Sempre teve assim, a iniciativa de tomar decisões inovadoras lá para trás, né? Na época que vocês estavam iniciando, inclusive, e hoje a gente está querendo dar um passo ainda nesse sentido, né? Não perdemos essa visão, tanto que se você olhar os resultados de vendas de veículos
do Ceará, né? A gente está ali disputando com Pernambuco, a Bahia um pouco mais na frente, mas a Bahia tem 2, 3 vezes o tamanho do Ceará, então é um estado muito grande, mas mesmo assim, se a gente for olhar a nossa eficiência em relação às questões econômicas do estado como um todo, né? A gente tem uma participação muito forte da economia, principalmente na venda de veículos. E assim, o estado do Ceará tem esse brilhantismo no nosso setor, que os bancos nos olham realmente de uma forma diferente por conta do trabalho de pessoas como vocês que fizeram essa construção desde lá de trás, né? Do seu pai, do meu pai, mas principalmente nessa geração de vocês é que deu realmente um grande salto, um grande avanço. E eu queria parabenizar vocês, agradecer, mas antes de a gente estar finalizando, a Adélia já sinalizou ali o tempo para a gente, né? Vai a pergunta final para vocês, né? Qual a garagem do sonho de vocês? Qual o carro que vocês gostariam de ter na garagem, se já não tiveram, né? Se bem que os carros estão sempre mudando, né? Então os nossos sonhos também se mudam muito, né? Lá atrás eu tinha um sonho de ter um Gol GTI, hoje ninguém quer mais um Gol GTI, né? Todo mundo fala de Porsche, fala de outros carros aí. Então, por favor. Everton, na verdade, falar sobre automóveis para mim é uma paixão. Eu amo o que faço. Quem me conhece sabe essa paixão, esse apego, né, pelo automóvel. Então, assim, para dizer de uma garagem, eu não falaria um veículo só, falaria vários. Mas a gente vem cultivando a ideia do antigobelismo, né? Sim. Veículos antigos. Então, a gente já tem alguns, né? Ah, legal. Olha aí, pai, já tem alguns. A gente tem alguns veículos, né? E o Roberto, mais participativo nessa formação aí desses eventos de veículos antigos. Eu ainda frequento, né? Uma vez ou outra, porque eu tenho que dar uma assistência grande à família. Para quem não sabe, eu tenho um filho especial, né? Que hoje tem 21 anos de idade, então ele precisa de uma atenção maior, tá? Mas sempre que posso, eu estou lá. Mas a gente tem uma garagem legal hoje, que todo dia a gente pensa em estar otimizando, está aumentando ela, curtindo, né? Também, curtindo, né? E a nossa paixão ainda fica nessa ideia desse Gol GTI que você está falando aí, viu? Legal. Que é um carro que hoje custa em média aí R$200 mil no mercado brasileiro, né? E olha, tem comprador, viu? Para eles, caramba, as pessoas têm sonho ainda em ter esses tipos de veículo, Gol GTI, Gol GTS, enfim. Mas a gente está devagarinho aumentando lá a nossa garagem, viu? Legal. É difícil de encontrar. Assim eu vou deixar para o Roberto aqui já falar dos exemplos. Mas, assim, vocês trabalharam na Volkswagen, né? O Passat tem uma história fantástica também. Agora é difícil de encontrar um carro desse. Eu vi um TL rodando aí na cidade bem novinho, cara. Eu enchei os olhos também, realmente. Mas, Roberto, me conta um pouquinho da tua garagem de sonho e especifica os carros que vocês têm já. Pronto. Como o Eduardo falou, na verdade, carro é um sonho, é um desejo, é uma conquista, né? E ela vai se renovando, vai de geração para geração. Carro antigo, engraçado, Everton, que quando você encontra um carro antigo na rua, ele chama tanta atenção quanto um Porsche, né? Hoje aqui na nossa capital alencarina, a gente vê muito Porsche com mais frequência, né? Então, assim, carro ele é uma paixão. As pessoas, por exemplo, a cada segundo sábado de cada mês, o Museu do Automóvel abre as suas portas e é tanta gente, tanta família lá vendo, revivendo, né? Tendo boas lembranças, né? A gente tem atualmente alguns carros como o Caravan, nós temos, como trabalhamos na Volkswagen, né? Nós temos Gol, nós temos Santana, Kombi. Para você ter ideia, a Volkswagen em 2022, 2023, em dezembro, mais precisamente, ela tirou o Gol de linha de montagem. Apesar de que você citou durante o nosso papo, que foi o primeiro, né? Ficou na colocação de número 1 de carros mais comercializados, né? Então, naquele momento, nós conseguimos, a Volkswagen fabricou 1000 carros, né? Todos idênticos,
diferenciado só com a numeração que vem no painel. 650 foram vendidos, comercializados no Brasil e 350 foram exportados. Naquele momento nós conseguimos 2 unidades, né, lá numeradas no painel. Esses carros até hoje a gente trouxe da concessionária em prancha, né, no reboque para não andar, foi levado para a concessionária para fazer revisão e voltou para a loja, né? Então são carros com 10 quilômetros, 15 quilômetros. A gente mantém eles guardados na nossa loja matriz, porque tem mais espaço, né? E é muito legal a receptividade do cliente. Chega lá, vê o carro, que carro é esse? É um Gol, não conhecia, é o carro que tem uma cor diferenciada, né? Então, assim, a gente gosta muito desse mundo do automóvel, né? E principalmente da sua história. Legal, legal. Eu vou depois olhar esse Gol lá. Com certeza. Eu acho que eu não vi, Será não. uma honra. Roberto e Eduardo, eu quero agradecer a vocês dois, né, por terem aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito bom conversar com vocês. Eu tenho certeza que edificou aí muita gente que está nos assistindo também e vai servir de inspiração. Eu depois vou fazer uma visita lá a vocês, olhar esses carros que estão lá, esse Gol principalmente, eu gosto de Gol, né? Ótimo. Não foi o meu primeiro carro foi um Fusca, tá? Um azulzinho claro, mas foi o primeiro carro. Mas eu sou louco por Gol também. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado. Reforçando aqui para vocês deixarem comentários, sugestões de entrevistas para cá, curtirem, enfim, façam com que esse canal se torne mais relevante ainda, porque é bom para todos nós. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. A gente gostaria de agradecer, enaltecer o convite, né? E parabenizar você como um grande representante da nossa classe, de estar sempre procurando esse cenário atual, nós nos inserirmos nele, né? É muito importante. Você, lojista, obrigado aí pela audiência, né? Você que ficou conosco do início até o fim, muito obrigado pela atenção nos prestada. Por favor, Eduardo. Obrigado a todos. Valeu, valeu.